Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Bem, hoje eu vou conversar com vocês, falar com vocês sobre a bruxaria nórdica, que é algo ainda presente nos dias de hoje, com muita intensidade, apesar do esforço do cristianismo em destruir, em acabar com essa tradição. Mas aqui é o último pedaço da Europa que ainda se preserva essas atividades místicas. Mesmo eles tendo queimado bruxas, entre aspas, e bruxos, eles queimaram. Mais de 800 pessoas nos últimos 500 anos que foram acusadas de praticarem bruxaria. A Noruega, ela é um país muito místico, porque aqui estava muito isolado do mundo. Para vocês terem uma ideia, os noruegueses viram o negro pela primeira vez em 1972. Imagine, 1972, a primeira vez que um negro foi avistado aqui, veio visitar a Noruega, o africano. Então, esse país é um país isolado, né? Ficou muito isolado durante muito tempo. Hoje em dia é mais fácil com os aviões, mas no passado não tinha muito contato com o mundo exterior. Era muito frio, invernos rigorosos, então vocês imaginem, né? A feitiçaria que adotamos no Reino da Lira, ela vem dos povos nórdicos. Todo o misticismo ligado à bruxaria, magia e feitiçaria, ele vem daqui, porque aqui é o berço. Se você quer aprender feitiçaria, bruxaria, magia, você tem que entrar dentro do povo nórdico. Porque no povo do Oriente, nós temos a filosofia, nós temos a parte conectada ao manual humano de como resolver certos problemas da forma racional. É uma filosofia muito objetiva, essa que vem do Oriente, principalmente da China, que é um país, é uma nação secular. Eles não estão muito envolvidos com deidades, assim, com seres que são senhores do universo. Então eles colocam o homem em primeiro lugar, e por isso é que eles conseguem resolver certos problemas que as outras religiões e filosofias não conseguem. Mas se tratando de bruxaria, principalmente, você não vai buscá-la no Oriente. Apesar de que também tem, mas não é a especialidade deles. Assim, quando você quer buscar tecnologia, você vai aonde? Você vai no Japão, na Alemanha, principalmente de carros, né?
você vai no Japão, vai nos Estados Unidos, que tem tecnologia. Você não vai em países com pouca tradição nessa parte. Quando você quer saber alguma coisa sobre vinhos, você tem um grupo de países que são produtores, que têm muita experiência, como França, Itália, Portugal, Chile, Argentina, Brasil, e lá você vai buscar essas informações. Você não vai num país onde não tenha tradição da vinicultura, porque lá você não vai encontrar. A mesma coisa, quando se fala de bruxaria, você tem que vir para os países nórdicos, porque aqui ainda, apesar de tudo, ainda tem muita força nesse setor. Quando você fala em elementais, e não existe feitiçaria sem elementais, e mesmo bruxaria, você precisa desses elementos. Você precisa não só dos elementais, você precisa do elemento, que os elementos tenham força. Ainda tenham. A água aqui ainda tem a força vital nela. Por quê? Porque o homem ainda não foi lá e contaminou. As florestas estão ainda num estado de pureza, sem a mão do homem. Assim como na Amazônia, que ainda se mantém pela força, tamanho e exuberância. Aqui são as tradições dessa bruxaria europeia, né, nórdica europeia, que tem uma tradição de milênios, não começou há alguns anos atrás. A tradição vem de milhares de anos. Então é aqui que se aprende. Eu estou aqui aprendendo sobre esse assunto há muitos anos. Eu estou aqui já, eu vou e volto ao Brasil, mas eu estou morando aqui já há mais de, vão fazer 30 anos. Vão fazer 30 anos agora, esse ano. Já fez. Foi em abril, eu vim em abril de 93, então 30 anos. E é aqui que eu vou poder colher as informações para poder adaptá-las para os brasileiros. Porque para um brasileiro tem a barreira da língua, a cultura fechada. Você não consegue informação assim, vai na rua e pede. Não tem livros. Existem algumas coisas escritas, mas os verdadeiros segredos, assim como na quimbanda, tem que ser passado por um mestre. Eu acho que as pessoas têm que começar a entender melhor o que é o reino da lira e ver que o reino da lira tenta trazer o que há de melhor. Se nós fôssemos fazer uma festa, nós iríamos na França pegar os vinhos, iríamos trazer também os queijos, iríamos em Portugal e trazer também algumas iguarias portuguesas, como queijo Serra da Estrela. Iríamos ao Brasil trazer a cachaça, traríamos o bacalhau daqui, da Noruega, com o salmão também daqui da Noruega, e as frutas tropicais, de vários países tropicais. É isso que a lira faz, ela vai pegando tudo que tem de bom e junta numa festa.
Então, os povos que eu tenho mais conexão são o povo do Oriente e o povo nórdico. Dentro do povo do Oriente tem muitas coisas. Tem as filosofias indianas, as meditações. Na China nós temos os exercícios de Qigong, temos o Cha Dao, né, a cerimônia do chá, temos o Kung Fu, Tai Chi Chuan, temos muitas coisas, muitos elementos que podemos trazer. Vamos lá, pegamos, aprendemos, ensinamos. Eu comecei a ensinar bastante sobre o povo do Oriente, passei um grande período, mas eu tive um problema, houve um mal entendido, eu acho. Muitas pessoas me abandonaram pensando que eu sou um daoísta. Eu sou um daoísta no sentido de que o Dao é uma explicação muito sensata para filosofias humanas. Para você não ficar achando que tem um papai do céu, alguém tomando conta dos seus passos e que está tudo destinado por ele, e ele que vai te dar as coisas e você vai ficar aqui como se fosse um fantoche, uma marionete. Então, ou esse mal entendido. Mas então eu vou deixar nesse vídeo bem claro para vocês que uma pessoa que trabalha, eu vou deixar isso bem claro para vocês, uma pessoa que trabalha dentro do reino da lira, ela é uma criatura muito aberta. É um leque de informações na frente dela, no qual ela experimenta alguns povos durante um tempo de vida. Que o nosso tempo de vida é limitado para aprender tantas coisas. Então, podemos estudar sobre uns 3 povos, no máximo, bem. Podemos saber um pouco de todos, mas especialidade em poucos. Eu, por exemplo, tenho especialidade em apenas 2 povos dentro da lira. Então eu gostaria muito de passar mais sobre esses povos que eu pesquisei e trabalhei durante tantos anos, do que eu ficar falando vagamente sobre outros povos que eu tenho pouco conhecimento. Então agora, vamos ver se não vou criar outro mal-entendido e vou entrar nessa fase dos povos nórdicos e principalmente da bruxaria nórdica da Noruega, da Suécia também. A Suécia também é um país que tem as mesmas tradições, né? Parecidas, né? Pelo menos. Então eu vou entrar a fundo na bruxaria e vamos conversar sobre esse assunto. Eu vou esclarecer a vocês o que é realmente bruxaria, porque a imagem que nos é passada pode esquecer, que não é nada disso que você pensa. Bruxas não são essas mulheres que ficam voando em vassouras, que têm chapéus pontudos, são velhas com nariz grande e com uma verruga no nariz, e que fazem um caldeirão com uma poção que elas cozinham. Ali é a unha do gato, as asas do morcego, as patas das vacas, os olhos do camaleão. Eu já falei um pouco sobre isso, mas todos esses nomes são nomes de ervas, né? Eram apenas mulheres com muito conhecimento sobre ervas. Sabiam curar. E todo mundo que sabe curar conhece os venenos também. Então, em certas ocasiões, elas sabiam envenenar, mas não que elas envenenassem pessoas. Era para envenenar, assim, pragas, insetos. Mas os cristãos viam qualquer ato como se fosse heresia. Por exemplo, uma mulher aqui na Noruega disse para um homem uma vez, uma senhora, naqueles tempos,
ela disse assim, olha, eu sonhei com seu filho, que está há 20 anos fora, e ele retorna agora, ele está chegando, ele está retornando. Quando o filho retornou, o cara disse que ela era uma bruxa. Foi acusada, teve julgamento, foi condenada e queimada viva. Por quê? Porque todas essas coisas eram do demônio, eram do diabo. Porque a Igreja Católica, cristã, fez isso, né? E eles queriam as posses, as terras dessas senhoras, então elas eram viúvas. Então eles arrumaram um jeito de matá-las. Por isso que 80% dos que foram queimados em fogueiras eram mulheres. Porque era mais fácil. O marido não está, a mulher sozinha, uma senhora, ela tem muitas terras que o marido deixou, uma casa boa. Então ela era acusada de bruxaria, a igreja queimava ela e confiscava a propriedade. Foi assim. Então essas 800 pessoas queimadas é apenas de um tempo, um espaço curto de tempo. E até 1840, acho que tiveram 80 mulheres queimadas aqui. Imagine, não é muito tempo atrás. 100 e poucos anos. Queimaram muitas bruxas aqui. Queimavam vivas. Estavam na fogueira. Que é algo mais humano do que isso? Para um cristão, né? Que se diz Deus, que segue o Deus do amor. Só porque as senhoras faziam poções para curar certos males, eram atacadas. Muitos continuaram, eles não tinham medo, continuaram fazendo suas poções e sobreviveram. E seus descendentes estão hoje aqui. Tem muitas bruxas ainda aqui. Muitas, mais do que vocês imaginam. Por quê? Porque o cristianismo perdeu a força aqui, morreu. Só tem as igrejas e os feriados. Porque ninguém frequenta mais. Então agora eles retornaram um pouco, não todos, o pessoal da cidade viraram ateístas, claro. Tiraram a cultura deles, vem uma cultura que não tem tanta força assim, né? Trouxeram essa ideia do Deus judeu, lá, do Deus de Israel. Então perdeu a força e acabou. E é o que vai acontecer no Brasil. Aqui está um pouco mais na frente, porque é o mundo antigo, aqui, isso aqui é o velho mundo. Então aqui está um pouquinho para trás, quer dizer, o Brasil está um pouquinho para trás. Aqui está um pouco mais na frente. O que acontece aqui vai acontecer no Brasil, inevitavelmente. Porque as pessoas vão se decepcionar com esses pastores, com essa pregação de querer o dinheiro de todo mundo e controlar a vida das pessoas. Então, esperem que vai acontecer o que aconteceu aqui. Espero que o Brasil volte para as tradições afro-brasileiras. Que aqui eles voltaram muito para as tradições nórdicas da filosofia, que eles chamam mitologia, da religião deles que eles tinham, de Odin, Thor, Freya, Loki, Tyr, todos esses deuses que existiam aqui, assim como os orixás. E eles são todos representantes dos elementos da natureza. E aqui é tão voltado para a natureza que os elementais praticamente podem ser quase que vistos aqui. É só você ir para uma área remota, não no centro da cidade. Aí você não vai ver nada. Né? Você não vai ter nenhum contato com eles. Mas para vocês verem a força dessa natureza. A força das águas, principalmente aqui. Das montanhas. Tem muitas montanhas. Por isso que tem muito troll. Troll, que são os gnomos das montanhas. Né? Tem muitos aqui, tem muita tradição. Quem não acredita, vem para cá. Passa um tempo lá na floresta. Que você depois vai me contar as suas experiências. Assim, vai para o Amazônia. Vai lá no meio da Amazônia. Fica lá um ano, 2, para você ver o que acontece. Vivendo dentro da mata. Que você vai ver as experiências que você vai ter. Então, eu vou encerrando por aqui. Lembre-se que agora eu vou passar alguns vídeos falando bastante
e áudios também, falando sobre a bruxaria nórdica. E todas aquelas pessoas que têm interesse em aprender, por favor, os outros não fujam. Eu volto, é a quimbanda da lira isso aqui. Ela é um leque, tem muitas coisas, muitas linhas dentro, muitas facções, muita beleza por causa da diversidade. Por isso que ninguém fica chateado aqui. Fica todo mundo muito excitado com todas as coisas que acontecem dentro do reino da lira. Então, eu espero que vocês assistam os próximos áudios e vídeos e aprendam um pouco dessa cultura que eu passo para vocês, porque só tive acesso por morar 30 anos aqui. Senão ninguém falaria nada comigo, né? Eu ia ficar andando de um lado para o outro aí no escuro, tateando. Mas por morar 30 anos, você primeiro tem que saber falar a língua. Porque se você vai conversar com eles em inglês, eles não vão te contar nada. Você tem que falar na língua deles. Tem que morar aqui. Eu tenho filha norueguesa. Entendeu? Você tem que viver no país. Entendeu? Tem que ser assim. E eu estou fazendo esse trabalho para dar esse colorido que tem a bruxaria, a magia, a feitiçaria. Quando eu falo bruxaria nórdica, é porque é o composto, tá? Da bruxaria com a feitiçaria com a magia. Para não falar os três, eu falo só bruxaria nórdica. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o que eu encontrei aqui no meio da floresta. O que vocês acham dessa casinha aqui? No meio da mata. Tem uma caia. Muito interessante no meio da mata aqui você encontrar essa casinha pequena.